Oi, gente! Resolvi dividir esta aula de pronomes em duas partes para ficar mais fácil de assimilação, até porque agora eu quero trabalhar um pouquinho mais a parte de pronomes oblíquos tônicos, certo, gente? O oblíquo tônico, a mim, ti, si, conosco, convosco, consigo. Atenção, atenção. Olha só. O pronome tônico, ele é um pronome preposicionado. Gente, o que isso quer dizer, um pronome preposicionado? Quer dizer que são pronomes que só poderão ser utilizados com pronomes, com preposições, ok? A mim, a ti, sem mim, sem ti, para ti, ok? Contigo, comigo, vocês estão vendo? Aqui em comigo, contigo, conosco, convosco, já há preposição embutida aí, né? Por uma questão etimológica aí da língua, um surgimento aí dos pronomes lá na etimologia, ok? Então, quando que nós utilizamos? Há uma dúvida gigantesca ainda hoje entre eu ou mim, tu ou ti, certo, gente? Então, presta atenção aqui, ó. Quando que eu uso eu e tu? Bem, eu e tu nós vimos que são pronomes retos, e pronomes retos são utilizados com a função de sujeito, ok? Ou seja, para conjugar verbos, ok? Mim e ti. Bem, mim e ti nós já vimos que são pronomes oblíquos, ou seja, são pronomes que são geralmente utilizados como objetos, ou seja, pronomes que vêm depois do verbo, complementando o verbo. Se vem depois do verbo, mim e ti é um pronome preposicionado, ou seja, eles vêm para completar um verbo transitivo indireto, com preposição. Certo, gente? Nunca saia sem eu ou nunca saia sem mim. O que você faz? Olha o que eu tenho aqui. Sem. Sem é uma preposição, então memoriza aí. Depois de preposição, só se usa mentir. Ó, gente, é pecado mentir, né? Pecado mentir, a gente sabe. Mas aqui é a única regra em que o mentir será permitido, ok? Em que não será pecado, em que será correto mentir. Grava aí. Depois de preposição, só se usa mentir. Então, nunca saia sem mim. Nunca saia sem mim. Entre é preposição, sem é preposição, entre é preposição, depois de preposição só se usa mentir. Entre mim e ti. Não há nada. Professor, não é entre eu e tu? Não, eu e tu não podem ser utilizados depois de preposição. Eu e tu funcionam como sujeitos, conjugam verbos. Então, apareceu preposição entre mim e ti, entre mim e ele, entre mim e ela. Na dúvida? Entre nós. Tá, gente? Eu não posso usar eu e tu. Eu posso usar os outros pronomes? Sim. Eu só não posso utilizar eu e tu depois de preposição, ok? E aqui, ela pediu para mim exercitar ou para eu exercitar. Aí você decorou a regrinha, você aprendeu que depois de preposição só se usa mim e ti, certo? Mas atenção, muita atenção. Porque eu tenho preposição? Tenho, mas depois da preposição eu tenho um verbo. E lembra que eu e tu funcionam como sujeitos de um verbo? Então, presta atenção aqui. Como é que eu vou saber se eu tenho um sujeito ou se ele está complementando o verbo? Você vai pegar o outro verbo da frase e você vai procurar o sujeito do primeiro verbo. Quem que pediu, gente? Quem que pediu? Ela. Ela pediu. Ela é o sujeito, ok? E quem que vai exercitar? Ela que vai exercitar? Não, quem vai exercitar? Eu. Ela pediu para eu exercitar, ou seja, o eu funciona como sujeito aqui. Você verifica os sujeitos dos verbos dos verbos que estão nesta frase aqui. Quem que pediu? Ela. Quem que vai exercitar? Eu, sujeito. Agora presta atenção aqui.
É importante para preposição. Para mim exercitar ou para eu exercitar? Verbo. Vocês estão vendo que parecem ser equivalentes essas construções? Preposição, preposição, verbo, verbo, no infinitivo, infinitivo. Então vai ser eu, né, professora? Não. Lembra que eu pedi para vocês buscarem o sujeito do primeiro verbo? Quem que pediu? Ela. Olha nesta construção, eu tenho o verbo exercitar e eu tenho o verbo ser. O que é importante, gente? O que é importante? Exercitar. Exercitar é o sujeito, é o que a gente chama de sujeito oracional. Lembra aquele que tem um verbo como núcleo? Sujeito, exercitar. Qual é o lugar do sujeito, gente? O lugar do sujeito geralmente é antes do verbo. Então vamos organizar a frase aqui. Coloca lá. Exercitar, sujeito, verbo. É, complemento, é importante para, o que apareceu aqui? Preposição, depois de preposição só se usa mentir, é importante para mim. Ha, ha, ha. Então aqui, é importante para mim exercitar. Por quê? Porque ele não é sujeito do verbo. A ordem aqui é outra. Eu tenho uma construção que está numa ordem inversa, certo? Eu tenho aqui um sujeito oracional ou uma oração subordinada substantiva subjetiva, que tem função de sujeito. Então, sempre que começar com é importante, é necessário, é provável, você sabe que ali está na ordem inversa, o correto é sempre para mim, para ti, ok? Guarda aí. Bem, muito cuidado ainda, porque existem verbos que são chamados de verbos causativos, porque eles causam uma outra ação, certo? Ou sensitivos, ó, ver, sentir, ouvir, estão relacionados aos sentidos, ok? Com esses verbos aqui, causativos e sensitivos, nós temos que prestar bastante atenção na construção, tá? Olha isso aqui. Mandou é um verbo causativo, mandou entrar. Vocês estão vendo que ele causa uma outra ação, por isso que ele é causativo. Fazer, mandar e deixar, ó. Fez o aluno entrar, deixou o aluno entrar, mandou o aluno entrar, certo? Verbos causativos. Quando aparecer um verbo causativo, atenção, porque ele vai ter um infinitivo depois, que é o verbo que vai me indicar a outra ação, certo? E aí, gente, assim como aqui o eu funciona como sujeito, com os verbos causativos e sensitivos, este verbo no infinitivo, ele vai me pedir um sujeito também, certo? Ó, quem manda, manda algo. Quem manda, manda algo, certo? Mandou o quê? Mandou entrar. Mandou entrar. Quem que entrou? O aluno. O aluno é sujeito do verbo entrar, ok? Então, se numa prova eles me pedirem para substituir o aluno por um pronome equivalente, aí você pensa, o aluno é ele. Então, eu coloco, mandou ele entrar, certo? Olha, nós vamos seguir essa lógica, porque nós aprendemos que os pronomes retos, eles funcionam como sujeito, certo? Mas aqui não. Com verbos causativos ou sensitivos, eu não posso dizer mandou ele entrar. É pecado. Eu uso o pronome que equivale, o equivalente. Mandou o entrar. Mandou me entrar. Mandou ela entrar. Então, a construção padrão dentro da gramática aqui, ó, não é ele e ela, mesmo sendo sujeito. Mesmo sendo o sujeito, não é. Com verbos causativos ou sensitivos, você tem que substituir por um pronome oblíquo, por um pronome átono, ok? Por um átono. Então, ó, ouviu a professora explicar. Ouviu a professora explicar. Ouviu a explicar. Ele a ouviu explicar,
Certo, gente? Então, muita atenção com verbos causativos e sensitivos, ok? E ainda, conosco ou convosco, com nós ou com vós? Quando que eu uso um ou outro? Gente, o com nós e o com vós, eles só podem ser utilizados se depois deles aparecerem um numeral, com nós 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se depois aparecer a palavra todos, com nós todos, a palavra mesmos, com nós mesmos, ou a construção oracional, com nós que somos pessoas dignas, que somos pessoas responsáveis, ok? Bem, se não aparecer essas palavrinhas, você deve utilizar quem? Conosco ou convosco. Então, olha aqui. Ela vai sair conosco hoje ou com nós hoje? Você olha para depois. O que apareceu? Hoje. Hoje é um advérbio. Nós temos o hoje aqui? Nós temos advérbio aqui? Não, não tem advérbio. Isso significa que se eu não tenho uma dessas palavrinhas aqui, eu vou utilizar o conosco. Ela quer sair conosco. Ela vai sair conosco hoje. Ô, professor, mas conosco não é só no fim de oração, só no fim de frase? Nananina, não, tá? O conosco, ele pode aparecer no meio, sim. Você tem que verificar é que palavra que vai aparecer depois. Não apareceu nenhuma dessas? Conosco. Ela vai sair convosco hoje. Agora, ela vai sair com nós todos hoje ou conosco todos hoje? Conosquinha, né? Olha o que eu tenho aqui depois. Olha o que eu tenho aqui depois. Todos. Apareceu todos? Com nós mesmos? Com nós 2, 3, 4? Com nós todos. Apareceu a palavrinha? É com nós. Certo, gente? E atenção, atenção, atenção para um outro pronome danadinho. Consigo. Gente, o consigo, ele é um pronome reflexivo, ó. A professora quer sair consigo. Essa construção é equivocada. Ela quer sair com alguém, ela quer sair contigo, ela quer sair conosco, ok? Agora, ela quer sair consigo? Não, consigo é reflexivo. O que isso quer dizer? Se ele é reflexivo, ele reflete, né? Consigo quer dizer com ele mesmo, com ela mesma. Então, a professora ficou falando consigo durante a aula. Aí, ok. Porque eu posso dizer que a professora ficou falando com ela mesma durante a aula. Então, o consigo você só vai utilizar se ele indicar reflexividade, ok? Ó, a ação vai e volta. Ela ficou falando com quem? Com ela mesma. Certo, gente? Só nesse caso. Fora isso, você utiliza um outro pronome. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau e até a próxima aula.